Refluxo é um assunto muito sério. Segundo dados do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o refluxo gastroesofágico atinge cerca de 25,2 milhões de brasileiros. Isso é o equivalente a 12% da nossa população. O problema tem tratamento. Esse tratamento varia desde mudança de hábitos, que é muito importante, até a cirurgia para corrigir o quadro. Mas olha, é preciso muita atenção com isso. O que mais existe é gente convivendo com refluxo sem dar uma devida atenção ao problema. E isso, além de trazer muito desconforto, pode desencadear outros quadros que vão prejudicar ainda mais a nossa saúde. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o médico, o gastroenterologista, Dr. Célio Geraldo de Oliveira Gomes. Muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso canal Viver Brasil. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, por poder participar do seu A programa. alegria é nossa, imagina. Doutor, quando a gente fala de refluxo, parece que a gente está falando de algo comum. Refluxo, azia, queimação. Na verdade, não é assim. É uma palavra que merece uma atenção especial, né? Sim, é uma condição extremamente prevalente. E é importante, antes de a gente falar da doença do refluxo, definir, né, o que é o refluxo gastroesofágico. É um fenômeno fisiológico. Acontece em todas as pessoas, várias vezes ao dia, principalmente depois das refeições, e acontece de uma forma assintomática, certo? Por que acontece principalmente depois das refeições? Porque o estômago tem que produzir o suco gástrico, que é necessário para digerir o alimento. E, eventualmente, pequenas porções do suco gástrico podem retornar para o esôfago, mas de maneira rápida e transitória. O esôfago consegue eliminar, né, o ácido do estômago em contato com o órgão em poucos minutos ou em poucos segundos. A doença do refluxo se diferencia do refluxo propriamente dito pela intensidade e frequência dos episódios de refluxo, né? Sob determinadas condições, então, quando o refluxo acontece de maneira exacerbada, a chance de aparecerem os sintomas é muito maior. E os principais sintomas são a queimação, que acontece atrás do peito, que nós chamamos de pirose, é o termo médico para isso, a regurgitação, que pode ser ácida ou alimentar, e a dor torácica, que muitas vezes pode ser confundida por episódio de infarto, por muitas pessoas. Muitas vezes, né? É tão aguda, a dor é tão aguda. Mas para a gente entender, assim, o suco gástrico, esse líquido potente que dissolve tudo que tem que ser dissolvido, as paredes do estômago ali preparadas para receber esse líquido, o suco gástrico, ele está ali, tá ali no lugar onde ele deve estar. Quando ele escapa, quando ele sai, aí que acontece esse problema todo, porque as outras paredes, por onde volta esse suco gástrico, já não tem a mesma consistência do estômago, né? Exatamente, como eu falei, né? O refluxo é um fenômeno fisiológico que acontece de forma normal em todas as pessoas, certo? Mas de maneira rápida e transitória. Agora, sob determinadas condições, acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Sob determinadas condições, principalmente de acordo com o tipo de alimento ou o volume, né, do alimento ingerido, o refluxo pode se tornar exacerbado, acontecer por tempo prolongado ou de forma excessiva, um volume excessivo. E a gente, quando fala sobre isso, tem que dizer que muitas vezes esses sintomas aí são negligenciados, né? A gente coloca no bojo de problemas menores do cuidado com a nossa saúde, né? Sim, quem nunca teve um pouquinho de queimação que atire a primeira pedra, né? Acho que principalmente quando a gente exagera na alimentação, quando bebe além da conta, acho que um pouco de azia, de queimações, é um fenômeno até esperado. Mas, a partir do momento que a pessoa passa a apresentar sintomas muito frequentes, mais do que 2 a 3 vezes por semana, ou principalmente sintomas que impactam na qualidade de vida, ainda que seja numa frequência menor, né? Acho que as pessoas devem procurar o especialista para serem avaliadas. Então, olha, já temos aí uma dica importante de sinais de alerta para a gente caminhar aqui nesse programa de hoje. Falamos de queimação. A azia está também nessa lista de problemas? Quais são esses sinais de alerta que indicam um sinal de atenção e cuidado com o refluxo? A azia corresponde à queimação na região epigástrica, que as pessoas popularmente chamam de boca do estômago, que pode também ser um sintoma da doença do refluxo. Mas o sintoma principal que está presente em mais ou menos metade das pessoas é a queimação retroesternal, que acontece atrás do peito, nós chamamos de pirose, certo? Agora, os pacientes que apresentam sinais e sintomas de alerta que devem procurar uma atenção mais rápida são aqueles pacientes que, por exemplo, desenvolvem uma dificuldade de engolir, que vomitaram sangue, que estão emagrecendo, que estão anêmicos, né? Isso sugere talvez alguma complicação da própria doença do refluxo
ou de alguma outra doença que possa simular, né, os sintomas, dar os mesmos sintomas da doença do refluxo. Olha só que coisa curiosa, doutor. O senhor falou de sintomas assim muito sérios, né, que tem um impacto muito grande no funcionamento do organismo como um todo. E a gente trata o refluxo como algo aí similar a uma azia. Quando a gente vai falando mais, investigando doenças aqui no canal Viver Brasil, falando sobre saúde e bem-estar, é impressionante como existem doenças correlacionadas com o refluxo, né? Diabetes, a questão da apneia do sono, até problemas cardíacos, até também problemas oncológicos. Então, ele tem pontos de contato com doenças muito graves, né? Sim, você mencionou um ponto interessante. Realmente, por exemplo, existem várias doenças associadas à própria doença do refluxo, a apneia obstrutiva do sono. Boa parte dos pacientes com apneia desenvolvem refluxo noturno. Pacientes asmáticos, por exemplo, metade dos pacientes com asma desenvolvem doença do refluxo. Boa parte dos pacientes obesos também tem sintomas compatíveis. Então, existe uma série de condições aí que nos levantam a suspeita da doença do refluxo. E quando a gente fala de obesidade, a gente fala de doença. Doença com Código Internacional de Doença. A obesidade é uma doença que também pode provocar o refluxo, né, doutor? Sim. Do meu ponto de vista, a obesidade é um dos principais fatores perpetuadores dos sintomas da doença do refluxo. A doença do refluxo, eu costumo falar para meus pacientes, é uma doença fácil de ser tratada do ponto de vista medicamentoso, quando você seleciona bem o seu paciente, mas boa parte dos pacientes, quando cessam, né, de tomar os medicamentos, eles recidivam sintomas a longo prazo, 80% dos pacientes, na verdade, recidivam sintomas a longo prazo, porque não corrigem os fatores precipitantes. E os fatores precipitantes, principalmente, são hábitos de vida ruins, obesidade, falta de atividade física. Falta de atividade física é um problema também para praticamente todas as doenças que a gente pode falar. Se a gente citar 20 doenças, todas elas, a inatividade física tem algum tipo de referência. A gente teve um programa aqui muito bacana sobre dor de cabeça e a gente descobriu que o remédio que a gente toma para acabar com a dor de cabeça, na verdade, é um grande mantenedor da dor de cabeça. Com o refluxo, quando a gente acha que está tratando o refluxo, fazendo a automedicação, né, a gente usa o antiácido. Acontece algo parecido também. A gente, estou ruim, manda antiácido. Está ruim, manda de novo. A gente, de alguma forma, está retroalimentando esse problema? Na doença do refluxo, especificamente, não existe associação bem estabelecida entre tolerância, né, e o início do tratamento. Obviamente, as pessoas não deveriam automedicar-se, né, especialmente se tiverem sintomas... No basal, já não é bom se automedicar, né? Especialmente se tiverem sintomas muito frequentes. Embora um pequeno percentual de pacientes, quando inicia o tratamento com os inibidores da acidez do estômago, omeprazol, né, é o exemplo clássico, eles têm uma certa dificuldade em fazerem o desmame do medicamento. Isso existe. Mas, em geral, são os pacientes que têm algum fator de risco perpetuador por trás do refluxo. Sim, mas de qualquer forma não é interessante fazer essa automedicação, principalmente se esses sintomas estão se repetindo, né? A gente já falou da alimentação, né? Como ela pode interferir, né? no refluxo, né? No progresso da doença, né? Ela tem uma ligação direta também, não só por causa da obesidade, mas os hábitos alimentares ruins, eles também acabam sendo mantenedores do refluxo? Sim. A alimentação inadequada, da mesma forma que a obesidade, é um fator de risco extremamente importante. Sempre oriento meus pacientes com suspeita de doença do refluxo a evitarem 3 grupos de alimentos principais. Alimentos gordurosos, frituras e os doces, entre os alimentos, né? Entre as bebidas, as mais envolvidas são café, que todo mineiro gosta, né? Os refrigerantes, bebidas gasificadas e os sucos de frutas cítricas. Suco de laranja, abacaxi, limão, maracujá, né? São, por serem, né, intrinsecamente ácidos, podem piorar, né, os sintomas da doença do refluxo. Mas quando eu falo evitar, eu não quero dizer cortar, né, durante toda a vida, não. Simplesmente evitar os excessos. Com equilíbrio. É outra palavra também que a gente fala aqui algumas dezenas de vezes por dia. E o tratamento cirúrgico para o refluxo? Pode ser, na minha percepção, eu tenho escutado falar muito sobre cirurgia de refluxo, algo que não acontecia há um tempo breve atrás, há 5, 10 anos, não se operava tanto de refluxo. Isso acontece? Houve um aumento do número dessa cirurgia? Eu acho que houve um aumento da prevalência mesmo da doença do refluxo gastroesofágico, né? Mas boa parte dos pacientes
eu sou suspeito para falar por ser gastroenterologista clínico, né, respondem bem ao tratamento medicamentoso. Mas o tratamento cirúrgico, né, se bem indicado, ele traz resultados também muito positivos. Eu indico o tratamento cirúrgico para os meus pacientes, especialmente naqueles pacientes que não têm disciplina, não querem tomar os medicamentos por boa parte do tempo. E pacientes que têm um defeito anatômico que a gente chama hérnia hiatal, que é um defeito anatômico que enfraquece a barreira antirrefluxo, né, e faz com que os pacientes mantenham os sintomas, principalmente a regurgitação, mesmo em uso dos medicamentos. E a cirurgia resolve o problema de vez, mas ela não impede, ou ela continua, o paciente continua precisando dos cuidados e dos bons hábitos, né? Ela não libera geral para controlar o refluxo. Sim. O tratamento cirúrgico ele pode ter bons resultados a longo prazo, mas ele tem uma validade. Em geral, as pessoas tendem a recidivar os sintomas em 5 a 10 anos, depois de serem submetidas à cirurgia anti-refluxo, certo? Mas os pacientes que realmente mantêm os hábitos de vida inadequados são aqueles que, em geral, vão apresentar a recidiva dos sintomas e muito provavelmente vão precisar de uma nova cirurgia ou voltar com o uso dos medicamentos. Opera de novo. Sim, pode ser operado, mas a cirurgia, uma reoperação, sempre tem resultados piores do que a cirurgia original. A mudança de hábitos, a profilaxia é sempre mais indicada, né, doutor? É essencial. Bom, a gente tem aqui um quadro, doutor Célio, que é sobre mitos e verdades. É ótimo quando o assunto é refluxo, que é cheio de verdades pré-estabelecidas, né? A gente acha que, não, isso é refluxo, não, isso aí toma um antiácido, né? Vamos para esse quadro agora? Preparado, doutor? Então vamos lá. Mito ou verdade? Refluxo? Primeira questão. Olha só. Os únicos sintomas do refluxo são a azia, a queimação e a regurgitação. É mito ou é verdade? Verdade. São os principais sintomas da doença. Mas são os únicos? Não são os únicos. Esses são os sintomas típicos, né? Por serem os mais comuns. Tá. O senhor falou da dor no peito muito aguda, que se confunde até com um infarto. Sim, né? Sim. Esse é um sinal de refluxo também, né? Exatamente. Tem um outro que é menos parabenizado, outro sintoma menos parabenizado? Sim, existem os sintomas atípicos por serem menos comuns e por serem compartilhados com outras doenças, por exemplo, a tosse, a rouquidão, laringites, que podem, por exemplo, acontecer em pacientes asmáticos, com infecções das vias aéreas superiores. Tosse persistente, né? Sim, tosse persistente, principalmente seca e quando acompanhada de sintomas concomitantes de doença do refluxo, principalmente a queimação e regurgitação à noite, podem sugerir a tosse como associada à doença do refluxo. Rouquidão permanente que eu digo assim, por um tempo maior que o esperado durante uma rouquidão também? Sim, especialmente nas pessoas que têm a doença do refluxo patológico bem documentada, seja por endoscopia ou exames específicos, que desenvolvem, né, a rouquidão persistente, que são avaliadas pelo otorrino e que outras causas não são encontradas, a doença do refluxo deve ser considerada também como fator causal. Muito bem. Vamos para outra questão. Olha essa aí. A afirmação é essa. Gordura na região abdominal pode ocasionar o refluxo. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade, sim. A gordura, né, a obesidade central, né, tem o mesmo efeito de nós usarmos uma roupa muito apertada. Aumenta-se a pressão intraabdominal e esse aumento da pressão dentro da nossa barriga pode favorecer o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, verdade. Verdade. E agora essa. Café, álcool e chocolate podem aumentar o refluxo? Verdade. É verdade, né? Seria lindo se a gente falasse que não, isso aí é lenda, mas isso é verdade. Esses café, álcool, chocolate aumentam o refluxo, né, doutor? E essa? Pães embutidos e outros carboidratos também aumentam os sinais do refluxo. Sim, até certo ponto, sim, principalmente se forem consumidos em excesso, né? O ponto principal é evitarmos os excessos alimentares, as transgressões. Isso De uma forma direta, não, né? De uma forma direta, sim, a gente não pode... Não existe essa ligação, tipo, isso vai causar refluxo. Não. O exagero, sim, né? Sim, cada pessoa tem o seu perfil, né? E tem pessoas que não vão tolerar um copinho de café, outras que vão ter muitos sintomas quando comem um salgadinho ou um pedaço de pão. Isso vai extremamente variável, né? Qual a média de café o senhor recomenda para os pacientes que tratam refluxo por dia? Acho que uma xícara durante o café e outra à tarde, acho que é plenamente tolerável, né? Uma no café da manhã
e outra no cafezinho da tarde. Não existe uma associação. Quanto maior o volume, né, se tomar o café, mais a chance, né? Mas não existe um limite a partir do qual você não deve tomar o café. Tá, mas eu acho que 2 xícaras está de bom plenamente tamanho. razoável, Tá né? de bom tamanho. Vamos para outra. O refluxo está relacionado com alguma doença do coração? Diretamente não, mas eles podem estar associados a fatores de risco comuns, né? Por exemplo, a obesidade, né, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A doença do refluxo, de acordo com os sintomas, né, pode inclusive simular doenças do coração, um infarto. E até mesmo a apneia do sono, que também está ligada com algum dano, uma ação deletéria para as artérias, né, doutor? Sim, exatamente. Pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, eles tendem a ter uma maior prevalência de doença do refluxo. Mas a doença em si não é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Existe essa associação somente, né? Mas sem nexo causal. É igual um carro que já tem um defeito, né, em alguma parte do motor, vamos supor, no amortecedor. Você pode andar, o amortecedor tem algo com o distribuidor do carro? Diretamente não, mas ele vai forçar tanto ali que em algum momento acontece uma ligação, né, doutor? Sim, exatamente. Olha essa, enquanto eu estiver dormindo, jamais terei qualquer sintoma de refluxo. É mito ou é verdade? Jamais, aí seria um mito, né? Sempre recomendo meus pacientes também, com doença do refluxo, a darem pelo menos um intervalo de 1h30, 2 horas, depois da última refeição, para poderem deitar e dormir. Isso porque quando a gente se deita, a ação da gravidade é anulada, né? Então, o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago acontece muito mais facilmente. Existem no mercado vários travesseiros, até mesmo colchão, e também outras formas, né, de levantar a cama, colocar um tijolo nas 2 pontas da cama, pontas de cima da cama, para minimizar os efeitos do refluxo. Isso funciona? Sim, isso pode ajudar, sim. Embora alguns pacientes também não tolerem dormir com um travesseiro muito alto, certo? Mas eu acho que a principal medida que pode prevenir o refluxo noturno é dormir deitado do lado esquerdo. É a posição que mais protege contra o refluxo noturno. Olha que interessante, essa dica é muito boa. Dormir do lado esquerdo protege o organismo contra o refluxo? Exatamente, porque quando dormimos do lado esquerdo, né, o ângulo entre o esôfago e o estômago se torna mais acentuado. Fortalece, ainda que transitoriamente, a barreira anti-refluxo por esse mecanismo. Interessante. Então, dormir do lado esquerdo é melhor do que dormir do lado direito. E, do meu ponto de vista, a posição que mais precipita o refluxo noturno é quem tem o costume de dormir de bruços, de barriga para baixo. De barriga para baixo? Sim. E aquele travesseiro anti-refluxo, dormindo do lado esquerdo, isso melhora também? Pode melhorar, sem dúvida. Interessante. E tem mais uma. Quem tem hérnia de hiato é a mesma coisa de dizer que tem refluxo? Essa associação é sempre muito feita. Isso é mito ou é verdade? Não acontece em todos os casos, mas as pessoas que têm hérnia de hiato têm a maior chance de ter a doença do refluxo e desenvolver os sintomas. Mas não há uma regra, a pessoa tem hérnia de hiato e vai ter refluxo. Isso não é verdade. O hiato é quando, essa hérnia é quando o hiato, que é uma passagem também, acaba escapando ali do... Isso. Uma hérnia significa que algo se encontra onde não deveria estar. Então, no músculo diafragma, que é o músculo que divide o tórax do abdômen, existe nesse músculo um orifício hiatal por onde passa o esôfago e o estômago, certo? E os ligamentos que compõem essa região é que formam a barreira anti-refluxo. Então, quando existe um alargamento do orifício do hiato, né, diafragmático, que pode acontecer em pessoas obesas ou até mesmo pela idade, né, isso favorece a migração, ainda que transitória, do esôfago, do estômago, para dentro do tórax. E essa alteração anatômica que favorece os episódios de refluxo. E essa correção é cirúrgica apenas? A correção pode ser cirúrgica ou pode ser feita por endoscopia também. E tem muita gente que encontra um jeito de adaptar a alimentação, adaptar a rotina para garantir que o refluxo esteja controlado. Porque a gente estava falando logo na abertura do programa que existem mais dezenas, até mais do que 10 doenças importantes que têm relação, pontos de contato com o refluxo. E agora, no intervalo, a gente falou de mais uma questão emocional que pode também ter relação com problemas ligados ao refluxo, né, doutor? Exatamente. Pessoas que passam por um estresse constante, um conflito familiar, um conflito no trabalho, ou que têm transtorno depressivo, transtorno de ansiedade,
em geral, podem desenvolver o que a gente chama de hipersensibilidade visceral, né, ou hipersensibilidade esofágica, né, quando a gente fala sobre doença do refluxo, e podem passar a apresentar sintomas compatíveis com a doença do refluxo, sem ter um refluxo gastroesofágico anormal ou patológico. Não precisa nem dizer, então, que na pandemia o diagnóstico de refluxo, até no pós-pandemia, deve ter aumentado também. Sim, tanto por fatores emocionais e também por hábitos de vida ruins, né? As pessoas ficam mais reclusas em casa, então tendem a beliscar, comer pior, né? Comer um pouquinho de cada vez, certo? Praticar menos atividades físicas. Então, acho que é um conjunto de fatores que, durante a pandemia, favoreceram a maior incidência da doença do refluxo. E tem um viés hereditário na questão do refluxo, desses problemas do nosso aparelho digestivo? Pode haver a questão hereditária, principalmente quando associadas a anormalidades anatômicas, mas o fator ambiental, do meu ponto de vista, é o principal. E um fator ambiental cheio de pontos de interrogação cercados, de dúvidas por todos os lados, como tem sido essa travessia da pandemia, então a gente fala de um fator de risco até para o refluxo também, né, doutor? Sim, em geral o que a gente tem observado é um ganho de peso médio em torno de 6 a 10 quilos em boa parte das pessoas durante a pandemia. Sim. Agora, com relação àqueles conceitos, né, que as pessoas têm quando falam de refluxo, a gente tem aqui na nossa equipe alguém que diz o seguinte: olha, meu pai, ele toma um remédio para cortar o refluxo que um outro remédio que ele toma provoca. Isso é comum? Sim. Alguns medicamentos podem ter um efeito sobre a barreira anti-refluxo, relaxando, né, a barreira anti-refluxo e favorecendo os episódios de refluxo gastroesofágico. Alguns antihipertensivos, por exemplo, podem causar um relaxamento do músculo que a gente chama esfíncter esofágico inferior, que fica na transição entre o esôfago e o estômago, que quando está relaxado de forma permanente pode fazer com que o refluxo aconteça de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim. E algum medicamento que a gente tome também, além, assim, na vida corriqueira também tem esse mesmo efeito? Corriqueiramente, não, mas os mais comuns, pelo que eu me lembro aqui, são medicamentos antihipertensivos, que a gente chama de bloqueadores dos canais de cálcio, amlodipino, por exemplo, ou nitratos, né, que são medicamentos usados para quem tem angina, certo? Esses medicamentos, da mesma forma que podem, por exemplo, relaxar as coronárias, podem também relaxar o esfíncter esofágico inferior, favorecendo. E aí, então, se faz necessário tomar um outro remédio para atacar o efeito que esse remédio pode causar. Né? Isso, todo medicamento tem seu preço, né? Infelizmente, certo? Uns mais, outros menos, né? Mas alguns pacientes realmente que usam alguns medicamentos que podem favorecer a doença do refluxo, às vezes podem realmente também fazer com que os pacientes acabem utilizando antiácido ou outros medicamentos que inibem a acidez gástrica. Como é que a gente pode, já caminhando aqui para o fim do nosso programa, falar sobre a profilaxia? Como é que a gente pode falar sobre a prevenção do refluxo, doutor? A prevenção envolve aquilo que a gente já comentou, né, algumas vezes. Ter hábitos de vida saudáveis, fazer refeições mais leves, várias vezes ao dia, praticar atividades físicas, né, evitar os grupos alimentares mais comumente envolvidos. Esses são, vamos dizer assim, as medidas principais, né, que vão garantir, né, bons resultados no longo prazo. A gente estava aqui conversando e o doutor Célio lembrou de uma frase que eu acho fantástica, que serve muito bem quando a gente fala de prevenção de refluxo, quando a gente fala de um autoentendimento, de um olhar para dentro. E é uma receita de médico, então ele que vai falar. Qual é, doutor? Comer pela metade, falar em dobro e sorrir o triplo. Você troca o tanto que você vai comer para andar ou falar, né? Fala o dobro e sorri o triplo. Olha que maravilha. Acho que assim a gente fecha bem aqui com chave de ouro esse programa sobre refluxo. Agradecendo ao doutor Célio Geraldo de Oliveira Gomes a participação, a generosidade aqui conosco, doutor. Volte sempre, sempre bem-vindo aqui no canal Viver Brasil. Obrigado, Fernando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Felicidade, felicidade aí na jornada. Valeu, pessoal. E aquele recado de sempre, né? Acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, mande mensagem dizendo o que você achou, mande sugestões de pauta, de assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso canal Viver Brasil. Os endereços estão aí na tela. A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Saúde!